Continuando da aula passada, nós vamos aprender agora então a simular o efeito de iluminação de uma lâmpada dicróica colocada no ambiente. É importante notar para isso que antes a colocação do bloco deve estar perfeitamente ajustada na área de trabalho, ou seja, a gente coloca primeiro o bloco da dicróica, depois o efeito de iluminação da dicróica. Vamos lá para o AutoCAD e ver como é que esse efeito pode ser simulado. Bom, continuando aqui daquela aula passada, aliás, como provavelmente essa gravação aqui não está na mesma sequência no meu site ou no YouTube, aconselho quem não assistiu a aula passada que falava sobre iluminação básica e sobre iluminação avançada, dá uma olhadinha no vídeo antes de continuar daqui. Bom, mas continuando daquele ambiente, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos um efeito de iluminação geral, que a gente colocou aqui, ó, através dessa lâmpada, esse retângulo de luz maior, e colocamos um efeito de luz local vindo do plafond. Só que é o seguinte, como essa daqui está indo até o canto, ela vai reduzir um pouco o efeito da dicróica. Então, o que nós vamos fazer? Eu estou entrando aqui nessa luz, na propriedade dela, aqui onde tem on-off, vou colocar off, para que essa luz não interrompa o efeito de iluminação. Outra coisa também, se vocês repararem aqui, vamos ver então por uma câmera, saindo daqui do canto desse gesso havia um efeito de iluminação de fluorescente, que iluminava essa cortina, por um efeito indireto. E eu coloquei duas dicróicas aqui, logo na sequência. No projeto original eles não existiam, mas eu coloquei para simular essa aula. Mas supondo então que essas luzes existissem todas no mesmo projeto, é interessante, para simular o efeito dessas dicróicas, que essa fluorescente esteja desativada. E justamente a fluorescente que está aqui, ó, só para que vocês entendam, vou colocar na vista lateral. Olha a posição que ela está. A dicróica está saindo aqui debaixo do gesso, a fluorescente está vindo aqui e jogando para a cortina. Então, essa dicróica, essa fluorescente, a gente precisa entrar nela também, ó, colocar ela off, que não entra na propriedade, né, para quem não tiver acompanhado, coloca off nas propriedades dela e a gente já vai conseguir simular o efeito da dicróica melhor. Notem que aqui eu tenho só o bloco da dicróica colocado, não tenho o efeito de luz ainda. Então nós vamos produzir esse efeito de luz. De que maneira? Vamos primeiro voltar lá para a vista top e a gente pode usar o próprio ponto central dos blocos de dicróica como referência para colocar o efeito de luz. Lá na guia Render, a gente vai entrar, provavelmente no de vocês vai estar atualmente como Create Light e abaixo tem uma setinha. Aqui nessa setinha você entra nela e na lista que aparece dentre os tipos de luz tem um chamado Web Light. A Web Light ele é um tipo de simulação de luz onde através de um arquivo de extensão IES a gente consegue extrair do fabricante as informações de dispersão e de intensidade da luz, sem precisar ficar regulando nenhum desses efeitos. Então, normalmente, os sites, quando você entra nos sites fabricantes, sempre tem algum campo que o fabricante deixa, fornecendo essa informação de arquivos IES para baixar e serem colocados aqui. No caso, eu baixei alguns. Quem não tiver acesso a nenhum fabricante, pode entrar no meu site www.raularquitecto.blogspot.com e baixar alguns arquivos que estão na seção de download de alunos. Então, entrando aqui na setinha, eu escolhi Web Light e ele pede a posição da luz. Eu vou aproveitar com o snap ligado e vou colocar a luz no próprio ponto aqui do meio da dicróica. Clico. E notem que ele pergunta logo abaixo, ó, especifica a posição do target. O que é o target? É a direção para onde a luz aponta. E ele já sugere 10 centímetros abaixo. Como para a gente é muito difícil simular clicando, é bom sempre aceitar essa sugestão, porque no caso de uma dicróica, ficar simulando a luz apontando para baixo é sempre o ideal. Então a gente não precisa fazer nada, é só dar um Enter. Bom, a luz já foi configurada e eu vou dar mais um Enter para posicioná-la
para finalizar a aplicação da luz. Pronto. Já temos aqui o objeto de luz. Agora vamos regular os parâmetros dela. Você deve selecionar o objeto, botão direito Propriedades, e na caixa de propriedades que vai aparecer, dentre diversas as propriedades aqui, ó, tem uma chamada WebFile. Vamos clicar aqui em 3 pontinhos. A essa altura do campeonato, vocês já vão ter entrado no meu site e baixado esses arquivos aqui, ó. E tem uma lista de número 1 até 30 com diversos efeitos. E no mesmo arquivo em que eu coloquei lá para vocês baixarem, tem um arquivo de imagem que mostra do 1 até o 30 quais são os diversos efeitos que cada um desses modelos podem fornecer. No caso aqui eu vou escolher o modelo 22, porque é um que está a parte de cima bem marcada e a parte de baixo está com a iluminação mais suave. Então isso daqui seria mais parecido com o efeito de uma dicróica, certo? Ela não é tão concentrada, tão forte até embaixo. Já essas daqui, ó, que tem um efeito de luz mais estourado no chão, elas se assemelham mais ao efeito de uma AR, porque só as ARs têm essa potência, essa dispersão que consegue chegar até o chão. Bom, escolhi a 22, então deixa eu vir aqui no AutoCAD. Então na pastinha aqui eu procurei pelo arquivo 22, abri. Notem que ao escolher esse arquivo, ele já altera a intensidade aqui, ó, da luz, e ele mostra um gráficozinho dizendo a quantidade, a intensidade de luz que vai ser distribuída e como que ela se dispersa, certo? Tem um desenho gráfico exibindo. Vou aproveitar essa luz que já foi colocada aqui e vou posicioná-la somente na altura adequada. Como essa lâmpada minha foi colocada 2,43 de altura, vou colocar ela mais baixa um pouco. Entro aqui no Position Z da lâmpada e vou colocar 241. Porque a dicróica tem uns 2 centímetros de espessura lá no bloco. Então coloquei a luz mais baixa um pouquinho, tá? Para que o efeito de luz não seja cortado pelo próprio bloco da dicróica. Bom, eu posso escolher, ou eu posso repetir o procedimento. Vou repetir só para fixar para vocês, tá? Eu poderia copiar também isso, só tendo cuidado depois de regular o Position Z, que às vezes ele sai do lugar. Mas, entrei aqui em Create Light. Como o Web Light já está aqui em cima, eu não preciso entrar na lista. O Snap está ligado, eu clico aqui no meio da dicróica. Ele sugere o target com -10, dou um Enter. E dou mais um Enter para finalizar o bloco. Clico na luz. Entro, se não tiver já com a caixa de propriedades, botão direito propriedades, né? E aqui, ó, em Web File, cliquei em 3 pontinhos. Vou procurar pela pasta onde está salvo. No meu caso aqui eu deixei uma pasta AutoCAD 3D e procurei dentro. E aí vou escolher de novo o arquivo 22. Perfeito. Feito isto, eu vou agora selecionar a câmera que me dá o ângulo de visão desejado. Notem que diretamente na cortina ele deu uma piscada no efeito de luz, né? Já aparece aqui um objeto que representa um pouco da abertura do flash de luz. Deixa eu fechar essa janela. Botão direito, Set Camera View. E agora nós vamos clicar aqui no Render para simular o efeito. Como eu já havia feito a simulação de render anteriormente, vou só acionar meu Render Window e mostrar a vocês o efeito depois renderizado. Fiz isso somente para tornar o vídeo um pouco mais curto, tá? Aí na casa de vocês vão simular o efeito e esperar a renderização. E notem que aqui, ó, ele mostrou a dispersão exatamente de forma semelhante ao que havia sido demonstrado aqui na tabelinha mostrando o tipo de distribuição da luz. Então, tá aí a dica, gente.